Olá pessoal, eu sou Franca Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar um pouquinho sobre mídia e poder. Mídia, na teoria marxista, é chamada de infraestrutura, ou seja, ela é produtora de meios de produção de comunicação. Tá? Então ela influencia, ideias influenciam as massas. Tá? Informação é poder. Tá? Então esse livro de ideologia alemã, Karl Marx vai dizer que todas as ideias de todos os tempos são as ideias da classe dominante, tá? Então a gente tem que entender que no mundo, não é? O mundo é abalizado por três grandes agências de notícias: a France Express da França, a Reuters da Inglaterra e a United Express dos Estados Unidos, tá? Essas três grandes agências de notícias são responsáveis pelas notícias internacionais do mundo inteiro. Tá? Então elas passam as notícias de acordo com o pensamento dos seus donos, dos seus patrões, né? Das pessoas que mantêm o poder sobre essas agências. Tá? Então, muitas vezes as notícias que vêm para nós, essas notícias vêm distorcidas. Por exemplo, tá? É muito comum a gente dizer, por exemplo, que a Globo mente. Vamos pegar o caso da Globo, a Globo mente quando diz que a reforma era necessária, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista para gerar mais emprego, e ela na verdade mentia mesmo. A esquerda tem esse discurso, não é? Mas a esquerda também tem um discurso que a Venezuela é uma ditadura. Vamos pegar um exemplo que a Venezuela, a última eleição, José Luiz Zapatero, né, que já foi primeiro-ministro da Espanha e não tem nada de esquerda, esteve presente, mais de 200 observadores internacionais estiveram presentes na eleição da Venezuela e garantiram que a eleição é normal. Foi normal, tá? Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, chegou a afirmar que a Venezuela tem um dos sistemas mais seguros do mundo em termos de eleição, tá? Mas isso as grandes agências de notícias não passam. Por quê? Porque elas procuram deturpar aquilo que não tem interesse a elas, tá? Vamos pegar um caso, por exemplo, muito midiático, o caso do World Trade Center, né? O ataque que houve ao World Trade Center, todos os anos são lembrados pelas mídias, né? Pelas mídias internacionais, nacionais, que falam sobre os ataques à Torre Gêmeas, ao Pentágono e um avião que caiu antes de chegar à Casa Branca. Mas eles não lembram, por exemplo, ou não falam dos milhões de mortos no Iraque, civis que foram sacrificados em virtude do simples fato da tomada de petróleo do Iraque. Ou não falam, por exemplo, dos estupros coletivos que houveram no Afeganistão pelos exércitos de coalizão das forças inglesas, americanas, francesas, que invadiram também o Afeganistão, e são documentos revelados pelo Wikileaks, do Miguel Assange, que a esquerda também pede a liberdade, mas não leem os documentos do Wikileaks. Né? O Wikileaks fala que, por exemplo, no massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, não é? Que se mostra todos os anos, o ano passado se mostrou esse massacre que completou 20 anos, né? Que matou entre 1.000 a 2.000 pessoas, né? Não só foram estudantes, tem a cena famosa do estudante na frente do tanque, né? Do imperialismo, do mal, não é? E os estudantes do bem tentando combater. Os documentos do Wikileaks mostram que não houve massacre ali. Houve a todo momento uma tentativa do exército chinês não reprimir, mas as manifestações foram também de cunho violento. Então ali morreu civis, estudantes, morreram soldados, morreram policiais militares, morreram funcionários do governo público, do governo estatal chinês. Estima-se mais ou menos entre 1.000 a 2.000 mortes, tá? Mas a todos os anos a imprensa mostra que foi. Por quê? Porque a China é um país que não é capitalista, a China é um país de cunho comunista, tá? Pelo menos é o que a grande imprensa também repete. Mas em 1989 também houve outros casos que a imprensa não mostra. Em 1989 houve o Caracaço na Venezuela, né? Os trabalhadores venezuelanos estavam morrendo de fome, foram às ruas e o governo, não é, reprimiu com o exército, e estima-se que morreu entre 1.000 a 4.000 venezuelanos civis desarmados, né? Enquanto os estudantes da Praça da Paz Celestial estavam armados,
os trabalhadores da Venezuela estavam desarmados e foram assassinados, milhares presos, mas a imprensa não mostra. A imprensa não mostra também que em 1989, no mesmo ano, houve a invasão da Nicarágua do general Noriega, patrocinada pelo governo Bush pai, onde mataram mais de 15 mil, repito, 15 mil pessoas, entre civis, entre crianças, mulheres, idosos, não é? Porque o governo alegava que os cidadãos norte-americanos estavam sendo maltratados pelo general Noriega, que fora colocado pelos Estados Unidos na Nicarágua. Tá? A Nicarágua que, inclusive, é dominada pelos Estados Unidos através do Canal do Panamá. A imprensa, não é? Através, a gente pode ver a linha editorial da imprensa, das informações internacionais, elas têm quase o mesmo padrão. Elas mudam a redação, às vezes mudam o título da redação, mas são repetições das três agências, né, que dominam o mundo através das informações. Tá? Por quê? Porque pretende se manter, né, a hegemonia burguesa da informação. A hegemonia burguesa da informação do que é ruim e do que é bom. Por exemplo, demonizam a Coreia do Norte, mas não demonizam a família Saud da Arábia Saudita, que já está no poder há mais de 300 anos e é vassala dos Estados Unidos. Né? Para quem não sabe, o preço do petróleo, ele baixa, ele sobe, ele oscila. Por quê? Porque desde 1945, no governo Roosevelt, a Arábia Saudita é dominada pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos que determinam quanto eles devem produzir ou não de barril de petróleo. Tá? Essa família Saud já está há mais de 300 anos no poder e o povo vive em extrema miséria. Estima-se que existe mais de 20 mil mendigos no país riquíssimo em petróleo. Tá? Tanto que, né, o desperdício e a desigualdade na Arábia Saudita é tão grande e a ditadura é tão violenta, né, que o rei da Arábia Saudita possui o avião mais caro do mundo, avaliado em $1 bilhão. E seu filho, o príncipe, possui o segundo avião mais caro do mundo, avaliado em $800 milhões. Né? O terceiro é o avião do Donald Trump e o quarto é o Força Aérea One, né, que é o avião presidencial dos Estados Unidos. Mas a imprensa não mostra essa ditadura sangrenta, né, na Arábia Saudita, que mata repórteres, inclusive em embaixadas internacionais. Tá? Onde a mulher extremamente tem seus direitos limitados, mas não é mostrada. A ditadura é na Venezuela. Na Venezuela, o que houve na última eleição? Os candidatos que não puderam concorrer foram por decisão dos tribunais, como há em qualquer país do mundo civilizado, né? Os candidatos que não têm condições porque não têm documentações ou têm problemas com a justiça, eles não podem concorrer. Na Venezuela foi o mesmo caso. Mas a imprensa internacional, né? Por exemplo, a Rede Globo, ela não mantém uma equipe lá na Venezuela. Né? E mesmo se mantesse, a Globo passaria a notícia que ela pensa e não o que realmente acontece. Tá? Então, para a Globo, a Venezuela, Cuba é uma ditadura, mas a Arábia Saudita não. Né? A Líbia de Muammar Gaddafi era uma ditadura? Não. A Líbia de Muammar Gaddafi tinha o maior IDH, né, da África, não é? Mas fora derrubado porque o governo era um governo de cunho socialista. Tá? Mas Muammar Gaddafi era um tirano para as agências, né, Reuters, né, France Express, United Express, né, que passam a ideia da classe dominante. Por quê? Para se perpetuar no poder a ideia da classe dominante, do que eles pensam, do que eles acham que é certo, o que é errado, né, e o que eles acham que não deve ser comunicado, não é comunicado, por exemplo, como o fato do que está acontecendo no Chile. No Chile, né, na Bolívia, né, foi derrubado o poder porque o poder era um poder ditatorial, o poder era um poder ilegal. Mas no Chile está acontecendo rebeliões que a imprensa não mostra. Não mostra por quê? Porque quem governa o Chile é um poder neoliberal. Tá? Na Argentina, vão começar a demonizar a Argentina. Por quê? Porque caiu o poder neoliberal. Tá? Então, os meios de comunicação é o que influencia a infraestrutura. Que infraestrutura é essa? A infraestrutura é a ideologia das massas, né? É a ideologia religiosa, é a ideologia do Estado, é a ideologia da própria classe popular, do cotidiano, do que se fala, tudo. Por quê? Porque é passado pelos meios de comunicação que dominam, não é,
a produção de notícias, tá? E eles dominam e passam a notícia de acordo com o que eles pensam e não de acordo com o que a verdade é. A verdade existe, tá? Vocês não sabem, por exemplo, mas a Coreia do Sul e a Coreia do Norte estão em guerra até hoje, né? Existe um armistício assinado há mais de 50 anos atrás, né, do envolvimento das grandes potências imperialistas lá nas duas Coreias, né? E uma parte ficou a Coreia do Sul e do outro lado ficou da Coreia do Norte, que é comunista, a Coreia do Sul socialista. A Coreia do Sul é boazinha, a Coreia do Norte é a maléfica. Por quê? Porque a imprensa demoniza a todo momento, não é, a Coreia do Norte e exalta a todo momento a Coreia do Sul. É que nem no passado, né, quando se passava em filmes de faroeste, não é? O cinema, que é meio de comunicação também, demonizava os indígenas, que foram exterminados, mais de 6 milhões de peles vermelhas foram exterminados nos Estados Unidos, e os bonzinhos eram os homens que invadiram o Oeste e exterminaram os índios. Tá? Então a imprensa tem um forte poder de influenciar a opinião da sociedade, mas nem sempre esse poder de influência e nem sempre essa informação é a correta, é a informação que realmente precisa ser passada. É a informação do pensamento dominante e que influencia não só, por exemplo, a política de esquerda do país, do Brasil, mas também como a política de direita. Tá? Então, para a esquerda, por exemplo, a Globo mente, né, em determinados assuntos, mas ela está certa quando ela fala da Venezuela, quando ela fala de Cuba, não é? Então é uma verdadeira contradição. Né? Os próprios documentos do Assange mostram, né, que não houve massacre na Praça da Paz Celestial, né? Os documentos do Assange mostram que o Facebook e que o Google, né, são instrumentos de informação da CIA, né? O Snowden, né, no documentário do Snowden, mostra, né, que o Snowden, inclusive, ele colocava uma fita, né, na câmera do computador dele. Por quê? Porque ele sabia que ele poderia estar sendo visto, né, poderia estar sendo observado pela NSA. Né? Em todo lugar do mundo, os Estados Unidos podem ter acesso através do Facebook, do Google, a informações de qualquer cidadão do mundo inteiro. Tá? Mas isso também a mídia não mostra. Por quê? Porque não é conveniente, porque esse poder serve ao poder do capital dominante, o poder dos que mantêm o poder e querem que o poder fique dessa forma. Só os Estados Unidos, hoje, possuem aproximadamente 27 mil funcionários, né, para manipularem a imprensa do mundo inteiro. Por quê? Para manter a opinião do pensamento dominante dos Estados Unidos, né? De que é a terra da liberdade, de que é o mundo dos sonhos, quando na verdade os Estados Unidos é um país que produz uma segregação social muito grande, né? O número de pobres são muito grande e o número de miseráveis também é muito grande. Mas a ideia que vem é uma ideia diferente. Por quê? Porque vem uma ideia bem filtrada e de acordo com o pensamento dominante. Ok? Então, para que a gente procure, né, um pouco mais de verdade da informação, a gente tem que estar sempre garimpando, né, em mídias sociais, em meios de comunicações alternativos, porque senão a gente sempre sofre influência dos meios dominantes e nem sempre as ideias são as ideias verdadeiras que existem, né, na história da humanidade. Ok? Essa é a minha participação e até a próxima.